Olá, minhas queridas irmãs, saudade de vocês. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo online e em breve estaremos juntas, se Deus quiser. Hoje vamos estudar a última lição da revista, a lição 13, e nosso texto básico está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, representem o seu pedido a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. E a gente vai usar o exemplo da igreja de Filipos para a nossa aula. Paulo tinha essa igreja em grande consideração. Era uma igreja muito amada por Paulo, onde as pessoas eram muito amadas por ele, e ele estava o tempo todo querendo ensinar, querendo mostrar como eles deveriam agir, como eles deveriam proceder diante das pessoas, com eles mesmos e também diante de Deus. E lá no primeiro parágrafo a gente já vai começar lendo: ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas de depressão em nosso tempo. Em todo o tempo, vemos gente preocupada e inquieta diante de situações que lhe provocam dúvidas ou medo. Todos os dias, né? Todos os dias nós temos muitas coisas para fazer, muitas situações a resolver, problemas em casa, né? A Claudinha falou na última lição sobre isso, né? Que a nossa vida, ela é muito agitada, a nossa vida é cheia de afazeres, e principalmente de nós mulheres, né? Nossa classe, sempre temos inúmeras pessoas, né? Nós contando experiências, cada uma à sua maneira, cada uma na sua problemática, mas são muitas experiências que nós contamos todos os domingos pela manhã. Imagina cada ansiedade sendo colocada ali, né, como exemplo na nossa classe. Então, a ansiedade, ela é tida como uma das razões principais para que a gente possa desenvolver algum tipo de doença, né, algum tipo de patologia. Eu tenho aqui um livro que, coincidentemente, eu estou lendo agora. Quem gostar da sugestão pode comprar ou pode me pedir emprestado, ou a gente xeroca, que é um livro do Augusto Cury, Ansiedade, né? Como enfrentar o mal do século. Ele vai dizer que, diferentemente da depressão, a ansiedade, ela pode causar depressão. E a ansiedade, então, ela sim pode ser o mal do século. Qual será que é o mal do século, né? A depressão ou a ansiedade? Eu acho que os dois estão ali empatados, né? Porque um traz grandes problemas para a nossa vida e o outro realmente que vem da ansiedade, que é a depressão, já é um risco iminente para que a pessoa possa até, quem sabe, perder a sua própria vida. Mas a gente, pesquisando aqui a fundo para a nossa aula, a gente começa a pensar assim, poxa, mas a ansiedade, será que a ansiedade é tão ruim assim? Será que a ansiedade, ela sempre faz mal? E aí eu comecei a pensar, poxa, será que não tem uma ansiedade boa? Que é aquela ansiedade que a gente necessita ter para a gente resolver os problemas da nossa vida? Pensar num problema, criar estratégias para resolver os problemas. E eu comecei a entender que existe a ansiedade ruim e existe a ansiedade mal. Então, a ansiedade boa é a ansiedade boa e a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela ansiedade que faz a gente pensar no problema, buscar estratégias, tentar resolver de uma maneira diferente, porque a gente não conseguiu resolver ainda, então eu vou tentar resolver o meu problema de uma outra maneira. Mas a ansiedade ruim, será que como é que a gente pode resolver o problema dessa ansiedade? Essa ansiedade ruim, ela é uma ansiedade que o tempo todo chama a nossa atenção. Um problema que nós não estamos conseguindo lidar e ele faz com que a gente fique pensando nele o tempo todo. A diferença dessas duas é o grau de sofrimento. Quando algo te preocupa a ponto de você não conseguir dormir, você não conseguir parar de pensar para resolver uma outra coisa, você não consegue comer,
você não consegue conversar com outras pessoas sobre outros assuntos, quando acontece isso, é porque essa ansiedade ela é ruim e você precisa cuidar dela. E talvez uma ansiedade que Paulo se preocupou muito, assim como Jesus, né? Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34, ele vai falar sobre isso. Jesus fala assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele fala que Deus cuida de tudo. Deus cuida das aves, Deus cuida das flores, e elas são lindas. E as árvores são maravilhosas e as aves cantam lindamente. Quanto mais da gente, Deus não vai cuidar da gente dos nossos problemas. Né? Talvez o nosso mal seja essa ansiedade toda em querer resolver os problemas por conta própria, né? Sem esperar pela ação de Deus. E aí a gente vai entender aqui na revista como é que funciona isso. Então, tópico 1, vamos lá, página 61. Um dos motivos que fez Paulo escrever aos Filipenses foi a ansiedade que os irmãos estavam vivendo. Então, Paulo, quando queria exortar, quando queria chamar a atenção do povo, é porque ele amava o povo. Né? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Nem sempre, quando alguém chama a atenção da gente, é porque eles querem mal. Às vezes chamam a atenção porque querem nos ensinar algo. Então, eles tinham muitas preocupações. Naquela época, a igreja era perseguida. Né? O Império Romano ele queria destruir as igrejas. Os cristãos eles eram totalmente perseguidos. Né? As pessoas tinham umas às outras para lidar, e a gente vê a Bíblia falando o tempo todo a respeito de como a gente deve cuidar uns dos outros, como a gente deve evitar confronto, evitar brigar com os nossos irmãos, evitar discutir por assuntos que não têm sentido, e também muitos falsos mestres, falsos pastores estavam querendo invadir as igrejas e perturbar a ordem verdadeira, aquilo que a igreja estava pronta para fazer, né? Os religiosos da época, Jesus combatia muito isso, estavam querendo destruir os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. Então, haviam muitas preocupações para as igrejas daquela época e com a igreja lá em Filipenses também não era diferente. E Paulo lembra que o verdadeiro cristão não tem motivo para viver mergulhado na ansiedade. Uma coisa é a gente ficar angustiado por uma coisa que vai acontecer ou por um problema que a gente tem a resolver. Outra coisa é a gente ficar angustiado e preocupado com uma situação meses, né? Semanas, meses e preocupados com aquilo e deixar de viver a vida por conta de um problema que muitas vezes você não pode resolver. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Esse era o cuidado que Paulo tinha com a igreja de Filipenses. E aqui no último parágrafo do tópico 1 diz assim: segundo o apóstolo Paulo, uma vida de oração pode curar-nos da ansiedade, caso ela ainda esteja em seu estágio inicial. Por quê? O que está por trás da ansiedade? Então ele vem falar de uma vida de oração. Quando lá no texto básico a gente vê que Paulo fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. Então a solução de toda a nossa ansiedade é realmente entregar o nosso problema nas mãos de Deus, dizendo a Ele tudo o que nós precisamos, tendo noção daquilo que nós realmente precisamos. Lá no tópico 2 diz assim: a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontramos um possível erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Exatamente isso. Quando nós estamos ansiosos demais por alguma coisa que precisamos resolver, é sinal de que nós queremos resolver por conta própria e muitas vezes passamos à frente da vontade de Deus, tentando burlar o que Deus quer para nós. E muitas vezes o que acontece? Nós temos falado sobre nossas experiências na aula e temos visto que quando nós tentamos ultrapassar a vontade de Deus para as nossas vidas, nós geralmente erramos. Nós geralmente nos damos muito mal, porque a nossa vontade
ela é limitada. A vontade de Deus, ela é soberana. Então, quando Deus resolve uma situação, Deus resolve para valer. Então, muitas vezes temos que parar, sentar e analisar o contexto da situação. Será que a nossa ansiedade extrema, será que ela não é uma incredulidade no poder de Deus, na soberania de Deus? Nós, como crentes salvos em Jesus, enfrentamos muitas dificuldades, muitas batalhas. Somos falhos, somos pecadores, erramos em todo momento, mas devemos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos dê mais sabedoria e que nos dê fé nele, nas coisas que Ele, somente Ele pode resolver. E tem um problema sério, né? Vocês podem me perguntar, Patrícia, mas e aqueles momentos difíceis em que a gente tá tão triste, tá tão ansioso, tá tão depressivo, que a gente não consegue força para orar, para ler a Bíblia, né? Muitas pessoas já falaram isso, muitas pessoas já se queixaram, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para me ajoelhar, tá tão difícil, tá tão complicado que eu não consigo me achegar perto de Deus. Mas é esse momento que nós devemos nos aproximar de Deus. Tem uma música da cantora Eixla que ela diz que estava tão difícil, estava tão complicado, que ela não tinha força nem para começar a falar com Deus. Às vezes tem um momento em que a gente está tão triste, que a gente está se sentindo tão derrotado, tão angustiado, que a gente não consegue forças para se ajoelhar aos pés da nossa cama e falar com o Senhor. Mas eu te desafio, quando você estiver triste, quando você estiver cansado das lutas, se ajoelhar e começar a chorar. Quando você começar a chorar, o Senhor vai colher as suas lágrimas. E aí o Senhor vai começar a ministrar no seu coração e você vai começar a falar com Ele como seu Pai. A palavra de Deus diz que nós não seríamos mais criaturas de Deus, mas filhos. E depois não mais filhos, mas amigos. Então fale com o Senhor como se Ele fosse íntimo, como se Ele estivesse perto de você. Porque certamente o Senhor vai ouvir a sua oração. Certamente o Senhor vai ouvir o seu clamor. E quando você pensar em largar tudo, lembre-se que você tem um Pai, um Deus zeloso que cuida de você. Você pode achar que não, mas o Senhor está trabalhando em seu favor. No tópico 3, vai falar sobre as possibilidades e as possibilidades da oração. E não somente isso. Quando ele fala da oração, ele vem falar sobre ação de graças. O que significa ação de graças? Significa agradecimento. Quando a gente dá um culto de ação de graças na nossa casa, o que significa esse culto? Significa que nós estamos agradecendo a Deus por algo. Ou no final do ano, que as pessoas dão um culto de ação de graças, estamos agradecendo pelo ano maravilhoso que Deus nos deu, pelas bênçãos que Deus nos deu esse ano. Tem um irmão que conta uma história de que ele estava cego, quase cego de um olho e completamente cego do outro. O olho dele já estava necrosando, já estava estragado. O médico disse para ele: olha só, tira o seu olho, vamos arrancar, já chegou o momento, ele já está mal cheiroso. Você não pode ficar com esse olho muito tempo. Ele disse: não, Deus vai curar o meu olho. Deus vai curar o meu olho. E ele sempre pedia: Deus, cura o meu olho, Senhor, cura o meu olho. O tempo foi passando e o olho dele foi ficando numa situação insustentável. Um dia ele estava andando na rua, ele levou um tombo, caiu e se machucou muito. Ele já estava idoso, já andava de bengala, mas ele acreditava que Deus podia fazer alguma coisa. Mas naquele momento que ele caiu no chão, ele ficou muito triste, ele começou a chorar e o desespero tomou conta dele. De repente ele sentiu ao lado dele duas pessoas. Disse assim: Deus ouviu a sua oração. E aí ele foi para casa triste, chorando, e a mulher dele falou assim: por que você não muda a sua oração? Você pede para Deus te curar e Deus não está te curando. Começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus que você já está com os olhos curados. Começa a agradecer a Deus que Ele já tenha curado seus olhos. Obrigada, Deus, por ter curado os meus olhos. E ele começou a orar assim. Ele e a esposa se ajoelharam, começaram a orar: Deus, obrigada por ter curado os meus olhos. Obrigada pelo Senhor ter me dado, restituído a minha visão. E assim aconteceu. Um dia ele acordou de manhã,
Chegou na sacada da casa dele, olhou e viu o mar. E olhou e viu a esposa dele do lado. E a esposa dele disse: seu olho parece uma jabuticaba. E ele foi curado por Deus. Que nós possamos, assim como o Paulo nos ensinou, ação de graças é agradecimento, é enxergar as ações de Deus, independente da nossa pouca fé. Colocar um pouquinho da fé que temos em prática e ver que Deus é o Deus que pode curar nosso coração e a nossa mente de toda a nossa ansiedade. Então, que você possa ter os seus olhos restaurados pelo Senhor, que você possa ter o seu coração, a sua casa, o seu filho, o seu marido, todos restaurados pelo Senhor. Chega de ansiedade, lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da nossa vida. Entregue a Ele todos os seus problemas, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele está cuidando de nós. Amém? Até a próxima aula. Espero que estejamos todas juntas em nome de Jesus. Vejo vocês na igreja. Um beijo, tchau.